mulher nunca pensou em fazer uma cirurgia plástica? Que tal acompanhar uma série toda semana que mostra de perto para você o passo a passo e os detalhes de uma cirurgia plástica com os melhores especialistas? No programa Medicina Estética com o Dr. Leão, você vai tirar as suas dúvidas sobre esse fantástico tema que é a medicina estética. Não perca! De segunda a sexta, 9h30 da noite, Revista de A a Z. Um convite de muito requinte e bom gosto para você conhecer o mundo dos negócios, cultura, artes, gastronomia, moda, arquitetura e medicina. Ana Cláudia Torpe traz para você seletos convidados e nomes mais requisitados da sociedade pernambucana. Programa Revista de A a Z, de segunda a sexta, 9h30 da noite. Nosso convidado hoje, o programa Medicina Estética, é o Dr. Sérgio Durão, geriatra, gerontólogo, que recentemente coordenou o primeiro simpósio de geriatria e gerontologia do Real Hospital Português, uma parceria com o Instituto de Geriatria e Gerontologia de Pernambuco. Então, o tema do simpósio foi Desafio do Envelhecimento Saudável. Quais são esses desafios, Sérgio? Esses desafios, doutor Leão, são postos hoje para a sociedade porque a gente sabe que o mundo está envelhecendo, né? Então, estima-se que até 2025 a população mundial de idosos supere a de crianças, veja só. Então, esses desafios, para começar, é uma mudança de postura diante do ato de envelhecer, né? A população encara o envelhecimento hoje como uma coisa negativa. Então, o primeiro desafio é mudar essa perspectiva para uma perspectiva de que o envelhecimento faz parte da vida e que, sendo assim, a gente tem que viver isso da melhor forma possível. A alimentação saudável, a atividade física regular, isso implica em mudança de hábito, né? Pois muita gente da terceira idade não foi acostumado e faz exercício. Exato. Nossos pais, nossos avós, eles tinham uma expectativa de vida menor, né? Então, após a aposentadoria, eles tendiam a ficar em casa e aí, como tinham uma vida mais curta, eles provavelmente não praticavam atividade física, não se preocupavam em ter uma vida ativa, inclusive no trabalho, com um trabalho mais leve, né? Hoje a gente tem uma população de idosos que faz faculdade, que assim, tem uma atividade produtiva ainda, seja... Pós-aposentadoria. Isso, pós-aposentadoria. Então, a atividade física, a alimentação garante uma saúde mais adequada, né? E, assim, somando-se a isso, a redução dos fatores de risco cardiovasculares, que são as doenças que mais matam hoje, vão dar uma melhor qualidade de vida. Além desses pontos, tem também a questão do acompanhamento da saúde mesmo, né? Por profissionais habilitados. Exato. Hoje, isso também é um grande entrave, já que o número de geriatras no Brasil é muito pequeno comparado a outros especialistas, né? Para você ter uma ideia, em Pernambuco, se você entrar no site do CREMEP, você vai ver só 17 geriatras ativos, né? A gente sabe que tem outros colegas que trabalham fazendo geriatria, atendendo idosos. Mas fazendo um bico, como se diz, né? Eu não diria assim, mas o fato é que nós começamos a formar geriatras no estado há muito pouco tempo. Então, eu fiz parte da segunda turma, pra você ter uma noção, né, de geriatras formados em Pernambuco. Mas precisa se formar mais gente e a gente precisa ter uma força de trabalho maior para atender essa população que é crescente. E esse percentual de geriatras vem crescendo, e onde é que aqui em Recife se forma geriatra? Veja, atualmente a gente tem 4 residências, né, programas de residência médica. No Oswaldo Cruz, no Português, no Hospital Português, no Hospital Getúlio Vargas e a mais nova é no IMIP, né, o Instituto Materno Infantil, que agora vai abriu ano passado e esse ano novamente. Esse evento foi aberto ao público interessado, mas o principal foco deles foi nos cuidadores, familiares, profissionais de saúde. É uma tarefa difícil de cuidar de idosos? É uma tarefa muito difícil.
Infelizmente, no Brasil, esse ato de cuidar, ele é visto ainda com muita resistência. As famílias tendem, porque ainda estão trabalhando e tal, a delegar isso a pessoas com baixa escolaridade. E aí você, né, deixar para que um familiar cuide do seu parente, sem que ele tenha, às vezes, até mínimas noções de higiene pessoal, é difícil. Então, por isso o simpósio foi importante. Vamos dizer assim, o uso de asilos é indicado na geriatria? Como é que funciona isso? Muitas vezes sim. A institucionalização, né, colocar o idoso ou o parente numa instituição que ele vai morar lá ou que ele vai passar o dia, muitas vezes é necessária. Principalmente quando a família não tem condição de dar segurança e cuidado em casa. Então, isso não é o melhor é que o idoso permaneça no seio familiar, mas muitas vezes é a melhor opção. Uma terapia ocupacional seria assim o ideal para um idoso? Hoje, a terapia ocupacional ela tem indicações, né? Quando o idoso passa a ter dificuldades para realizar as atividades de vida, desde as atividades básicas, como higiene pessoal, realização de refeições simples, até aquelas instrumentais, como ir ao supermercado, fazer a própria comida, colocar a roupa para lavar. Então, o terapeuta ocupacional, muitas vezes, ele facilita e orienta esses idosos nessas atividades, né? O avanço da idade, normalmente, causa no idoso, em qualquer pessoa, certo? Uma certa depressão por sentir, vamos dizer assim, a proximidade à morte. E isso aí causa uma depressão profunda e, às vezes, até a falta de se cuidar de si mesmo. Como é que vocês tratam isso? Há um estímulo no sentido de levantar a moral do indivíduo em cima desse aspecto? A Organização Mundial de Saúde lançou basicamente 3 pilares de foco para o cuidado da saúde do idoso, né? Esses 3 focos a saúde, o cuidado com a saúde, a segurança do idoso e a participação ou a inclusão do idoso nos círculos sociais, né? Então, o idoso, com o envelhecer, ele vai naturalmente perdendo amigos, perdendo parentes, né, irmãos, os pais que provavelmente também já devem ter ido. Então, essas perdas acumuladas ao longo do tempo, quando o idoso não cria novos vínculos e novos laços, é um fator de risco para o isolamento e a depressão. Então, a gente incentiva a manutenção de frequentar lugares em que ele vá estar participando da comunidade. Ele tem que ser útil, né? Ele vai perdendo principalmente a utilidade, no caso, né? Ele deixa de ser útil. Eu acho que essa questão da utilidade é a pessoa sentir-se participando da vida, né? E aí, para participar da vida, é fundamental que ele entenda que ele pode, por exemplo, ser útil como um voluntário, numa atividade voluntária, ou mesmo numa comunidade, digamos, né? Muita gente procura frequentar as igrejas e participar de atividades voluntárias. Então, eu acho que você imaginar que você ainda tem muita coisa por fazer, né? Por menor que seja, é o primeiro passo para se manter participativo. Essas atividades assim, subjetivas, seria mais ou menos isso. Agora, em termos objetivos, vamos dizer, a saúde bucal, a nutrição do idoso, como é que funciona isso? A geriatria, né, o cuidado da saúde do idoso do ponto de vista médico, ele é limitado. Então, a gente trabalha na geriatria de forma multidisciplinar, né? Então, a gente conta com, assim, né, o cuidado da saúde bucal, ou seja, existe o odontogeriatra, o dentista especializado na saúde do idoso. Existem aspectos da nutrição específicos para o idoso, né? Existe fisioterapeutas que também focam o idoso e a atividade física também, que é assim, realizada por gerontólogos. Então, existe hoje, assim como na cirurgia plástica, você tem particularidades, dependendo do paciente, hoje existe um cuidado especializado para o idoso, né? Isso não é como se achava antes. Antes existia um preconceito muito grande da geriatria,
que era aquele médico que não tem mais nada para fazer. Tomar conta do velho. Não é, mas não é bem assim. Hoje a gente tem estudos e pesquisas na área. Existem algumas doenças degenerativas hoje que estão muito em voga, como Parkinson, Alzheimer, essas coisas todas. Como é que a geriatria funciona no sentido preventivo dessas doenças? Essas doenças hoje talvez sejam o principal motivo que leva o paciente ao consultório, né? Começa a ter alteração da memória, ou começa a achar que está muito esquecido. Então isso leva o paciente a procurar ou um neurologista ou um geriatra, né? Então, como com a idade essas doenças ficam mais prevalentes, né, com a avançada idade, é importante a gente primeiro saber e reconhecer quais são os fatores de risco, né? Por exemplo, falando de Alzheimer, um dos principais fatores de risco são muito parecidos com os fatores de risco cardiovascular. Então, tabagismo, o etilismo, uma dieta, assim, o sedentarismo, alterações de gorduras no sangue, isso tudo, diabetes, isso tudo aumenta o risco de a pessoa desenvolver a doença de Alzheimer, né? E outra questão interessante é a escolaridade, ou quanto o cérebro daquela pessoa se desenvolveu durante sua vida adulta. A gente sabe que quanto mais desenvolvido ou estimulado o cérebro, maior a proteção do indivíduo. Mesmo que ele venha desenvolver a doença, porque a gente sabe que são mecanismos que também ainda não se sabe completamente a causa da doença, o indivíduo que tem maior escolaridade, ele desenvolve os sintomas mais tardiamente. Tem um sincronismo nisso aí, né? Ele fica mais protegido de os sintomas afetarem a vida dele. Então, por isso que a gente estimula que a pessoa, após os 60 anos, não pare de aprender, né? E você considera um camarada idoso com quantos anos? Seria pela idade ou pelo comportamento? Atualmente a OMS, na verdade, define, né, o idoso como aquela pessoa acima dos 60 anos, né, 60 anos ou mais. Antes, esse valor para os países, na verdade, desenvolvidos, era de 65, né? Para os países em desenvolvimento, esse valor, essa idade, esse número vai para 60 anos. Mas eu acho que a velhice tem muito a ver com o que se pensa, né, da idade que tem. Então, eu sempre encaro dessa forma. Você tem pessoas com 80 anos com cabeça de 50. Isso faz uma diferença incrível. Nós do programa de Medicina Estética agradecemos a sua participação, Sérgio. Esperamos em alguma outra oportunidade tê-lo aqui conosco. E se você quiser dar seu endereço, seu telefone para quem está em casa e quiser lhe procurar, qual seria? Eu agradeço demais o convite de participar. Nós estamos lá no Instituto de Geriatria e Gerontologia de Pernambuco, no Hospital Português. Atendemos, né, todas as pessoas que nos procuram, principalmente o idoso, né? E o telefone para contato é o 3416-1678 e 3416-1679. E aí a gente vai ter todo o carinho de atender e cuidar da saúde de quem nos procurar. Você em casa, não sai daí. Logo mais estaremos de volta com Medicina Estética para você. Que mulher nunca pensou em fazer uma cirurgia plástica? Que tal acompanhar uma série toda semana que mostra de perto para você o passo a passo e os detalhes de uma cirurgia plástica com os melhores especialistas? No programa Medicina Estética com o Dr. Leão, você vai tirar as suas dúvidas sobre esse fantástico tema que é a medicina estética. Não perca! De segunda a sexta, 9h30 da Revista de A a Z. Um convite de muito requinte e bom gosto para você conhecer o mundo dos negócios, cultura, artes, gastronomia, moda, arquitetura e medicina. Ana Cláudia Torpe traz para você seletos convidados e nomes mais requisitados da sociedade pernambucana. Programa Revista de A a Z, de segunda a sexta, 9h30.
Olá, Francine, tudo bem? Tudo bom? O que é que você veio procurar por aqui? Então, doutor Leandro, tem umas gordurinhas localizadas que me incomodam. E uma coisa também que me incomoda bastante é eu não ter bunda. Eu queria ter a bunda brasileira. O famoso bumbum brasileiro, né? Isso, bumbum brasileiro. Certo, a gente pode, se esteticamente for possível, tirar essa gordura dos flancos e colocar no bumbum. Agora eu vou fazer umas perguntas a você, certo? Você toma alguma medicação com maior frequência? É só o selene. Certo. Tem alergia a algum tipo de remédio? AS. AS, né? Ácido acetil salicílico. Alguma doença grave você já teve? Não. Tem história de câncer na família? Não. Há alguém diabético na sua família? Não. Na verdade, a história de câncer tem da parte do meu pai. Um irmão dele. Um tio seu? Um tio meu. Tio paterno, o que é que ele teve? Tio Luciano foi câncer de pele. De pele, né? Ok. Seu cabelo cai muito? Não. A unha é forte ou quebra com facilidade? Forte. Você fuma ou já fumou? Não. Já se operou de alguma coisa com anestesia? Dente. Só local mesmo, Isso. né? Local dentária. Ok. Você menstruou com quantos anos? 14. 13, 14 No anos. período pré-menstrual, sua mama dói muito? Não, então. Normal, né? Tem cólicas? Tive muitas, hoje em dia não com tanta Não tem, frequência. né? Ok. A hipoplasia de glúteo mais lipodistrofia dorso abdominal. Vamos dar uma examinada? Você se queixa o quê? Desse excesso de gordura aqui? Isso, exato. Certo. Aqui a gente pode tirar para dar uma aliviada, entendeu? Não tem nenhuma sobra de pele. E aqui nessa lateral, os flancos, é onde você tem mais gordura, tá vendo? Esse excesso aqui. Você parece ser magra, mas na realidade não é. Inclusive é normal, todas as pessoas têm alguma escoliosinha, você pode ver que esse lado de cá você tem uma reentrância maior que esse. Essa gordura eu vou tirar ela todinha. O seu lado esquerdo ela tem mais do que o lado direito. Eu vou tirar, só em tirar aqui já vai modelar, seu bumbum já vai aparecer um pouco. Só que eu vou pegar toda essa gordura e aproveitar botando aqui. A gente vai dar... Vamos pedir seus exames. Aparentemente está tudo normal, mas eu vou pedir um parecer cardiológico. A sua cirurgia vai ser com anestesia peridural e vai durar mais ou menos em torno de 1h30, 1h, 1h30. Entendeu? Certo. Esse aqui é o parecer cardiológico. E vou pedir alguns exames de sangue laboratoriais. Você vai tirar sangue em jejum uma vez só e vai me trazer esse resultado. Logo que você tiver com eles prontos, nós já vamos marcar o dia da sua cirurgia. Ok. Esses aqui são os exames. Tá bom, doutor Léo. Tudo bom, doutor Léo? Tudo bem, Francine. Fez os exames? Fiz, estão aqui. Vamos ver se estão todos normais. Aqui é o parecer cardiológico. Com os dois aí Está dentro. tudo aqui dentro, né? Cirurgia de baixo risco, não tem doença isquêmica, não tem insuficiência cardíaca, nem história de vascular. Terceira via não tem, eixo de Viajoara não tem. Tá tudo tranquilo. Risco grau 1, que a gente chama. Então, é o menor risco que tem. Pressão 11/7, frequência 68, tudo primeira. Doutor Domingos Melo aqui, ele examinou, traçado do eletrotremento, tudo certinho. Vamos ver agora a parte do laboratório. Hemograma. O hemograma é importante nessa cirurgia porque para a gente poder tirar mais ou menos, entendeu? Ok, Francine. Tudo beleza.
É só a gente marcar o dia da cirurgia. Entendeu? E aí, Francine, como é que foi o pós-operatório? Incomodou muito? Foi ótimo, doutor Leão. Não pensava que ia ser tão tranquilo como foi. Eu não senti muita dor. Tive incômodos, mas dores eu não tive. Assim, pra me deitar, os pontos, assim, o inchaço meio que incomodava. Mas andei tranquilamente, sentei tranquilamente. Tava muito preocupada na questão de sentar e realmente não tive problema nenhum. Não senti incômodo nenhum em relação ao meu bumbum. E a barriga, os pontos ficaram... Foi assim... Notou diferença no bumbum já, de tamanho? Notei, Olha, coisa notei. boa. Ficou muito bonito. Agora a gente vai ali na outra sala para tirar seus pontos, entendeu? Tá bom. A secretária vai tirar ali os pontos, eu vou lá dar uma olhada. Tá certo. Tá ok? I lost all control with you. Que mulher nunca pensou em fazer uma cirurgia plástica? Que tal acompanhar uma série toda semana que mostra de perto para você o passo a passo e os detalhes de uma cirurgia plástica com os melhores especialistas? No programa Medicina Estética com o Dr. Leão, você vai tirar as suas dúvidas sobre esse fantástico tema que é a medicina estética. Não perca! De segunda a sexta, 9h30 da noite, Revista de A a Z. Um convite de muito requinte e bom gosto para você conhecer o mundo dos negócios, cultura, artes, gastronomia, moda, arquitetura e medicina. Ana Cláudia Torpe traz para você seletos convidados e nomes mais requisitados da sociedade pernambucana. Programa Revista de A a Z, de segunda a sexta, 9h30 da noite. A gluteoplastia é uma cirurgia onde se atua diretamente na região glútea, ou seja, nas nádegas. Ela pode ter o intuito tanto de suspender como de aumentar. Geralmente, aqui no Brasil, as mulheres são famosas pelo famoso bumbum brasileiro. Então, é uma cirurgia que se faz mais no sentido de aumentar. E, obviamente, dando mais volume, vai haver um endurecimento maior dessa área. A cirurgia ela pode ser feita tanto através de injeções de gordura, o paciente tira gordura aspirada de outras áreas do organismo e é feita a injeção diretamente na área a ser aumentada, dentro da musculatura
e na área extramuscular, ou seja, no subcutâneo. E isso vai dar um volume maior. Quando o paciente não possui um volume de gordura adequado para que essa cirurgia seja efetuada, e até porque também essa cirurgia tem um grau de absorção que não determina uma exatidão no resultado, a gente parte para a segunda opção, que seria a colocação de implantes de silicone na região glútea, certo? Ou as famosas próteses de glúteos. Tanto pode ser redonda, como pode ser de forma ovalada, obedecendo à anatomia da região. Essa cirurgia é feita através de uma incisão no sulco interglúteo e a prótese é colocada tanto submuscular como intramuscular. Normalmente, essa cirurgia é feita com a colocação da prótese intramuscular e se pode usar tamanhos que varia de 200 até 500, 600 ml, dando uma projeção maior ou menor à região glútea da mulher e atendendo ao que ela desejar. Essa é normalmente a gluteoplastia de uma maneira simplificada para o nosso telespectador. Helena, a colocação da prótese de glúteo é uma cirurgia que envolve uma confecção de loja muito bem feita para que haja uma contenção e não tenha nenhuma tensão. Normalmente não existe extrusão da prótese. A prótese ela pode ser tirada por infecção. Devido a ficar numa região muito próxima a áreas contaminadas, é necessário que se seja feita uma asepsia muito boa durante a cirurgia e o pós-operatório também tenha cuidados especiais na limpeza e também quanto à postura do paciente. Devido ao volume maior que se dá a essa região, o paciente vai ficar algum tempo sem poder sentar, cerca de 8 a 10 dias, se mantendo completamente, vamos dizer, sem a movimentação da cintura escapular, no sentido de dobrar a perna. Vai deitar completamente reta, até as próprias necessidades fisiológicas vai fazer em pé, que é para evitar que haja um tracionamento nessa região. Mas a rejeição da prótese não existe. O silicone ele não rejeita, ele pode ser extruído por uma colocação sob pressão ou então por uma infecção. No caso de infecção, normalmente se tira a prótese. Pode haver coleções de líquidos, essa coisa toda, mas são problemas que são contornáveis. Mas diante da infecção ou da extrusão da prótese, não, aí tem que se tirar. Normalmente, no homem até há uma tendência de ter um glúteo com mais força que o da mulher, porque a musculatura do homem ela é uma musculatura mais forte. A colocação da prótese de glúteo no homem pode ser feita, interglúteo, é até mais fácil de se colocar, certo? E os resultados são idênticos aos das mulheres. Letícia, a colocação do silicone na região glútea de uma paciente esportista leva mais ou menos em torno de 3 a 4 meses para que haja uma volta ao normal. Por exemplo, se essa paciente for praticar hipismo, que é uma atividade onde requer vamos dizer assim, um atrito contínuo, então leva esse tempo mais alargado, em torno de 160 dias, ou seja, 4, 5 meses sem atividade maior. Mas se você fazer uma gluteoplastia de aumento através de enxertia de gordura, depois de 60 dias já pode ter uma atividade normal e não necessita também desse repouso maior. Os preenchimentos através de material não absorvível, tipo o PMMA, o polimetilmetacrilato, é uma opção, sim, mas é uma opção que fica bastante cara e, às vezes, com o tempo, elas tendem, pela própria gravidade, a migrar, ou seja, escorrer, se ela não for muito bem colocada, ou então for colocada num volume bastante, vamos dizer assim, exagerado. Isso a gente tem exemplo nos transexuais, que colocam silicone exageradamente e com o tempo fica parecendo varizes a escorrer pela perna abaixo, que a gravidade faz isso. Pode ser feito sim, mas com muito cuidado.